Bom dia, minhas irmãs, meus irmãos. Feliz de estar mais um dia para a leitura bíblica e hoje concluindo o livro de Atos. Já lemos Mateus, Marcos, Lucas, João e hoje concluiremos a leitura do livro de Atos. Vamos ler os capítulos 27 e 28. E você, convidada, está conosco amanhã, iniciando o livro de Romanos. É uma leitura maravilhosa. Bom dia, Célia, Moura, Célia. Bom dia, bom dia. Deixa eu ver, deixa eu só atualizar bem aqui agora pra gente continuar, só um instante. Ai, por quê? Porque nós estamos lendo a Bíblia toda, Célia, todo dia, 5h30 às 6h30. Estamos aqui, lendo. Lurdinha, bom dia, Lurdinha. Tô tentando atualizar um negócio aqui, não tô conseguindo. E no capítulo 26, nós lemos que o que Agripa disse a Paulo, né? Aí discorreu o capítulo todo sobre a defesa, né, de Paulo, que na verdade Paulo não se defendeu, né? Paulo aproveitou a oportunidade para pregar o evangelho, para falar do evangelho de Deus, né, para aquelas pessoas que estavam ali, né, do jeito dele, né, mas ele levou o evangelho como se fosse uma defesa, mas apresentando o evangelho. Então ele não perde oportunidade, né? Paulo ele não perde a oportunidade de falar do evangelho do Senhor. E aí nós até colocamos também sobre isso, né? Para que muitas das vezes o Senhor nos coloque em algumas situações, mas é justamente para que nós falássemos do amor de Deus, né? Que a partir do momento que nós somos salvos, é para a gente levar o evangelho, né, do Senhor. Então vamos orar, porque senão a gente começa aqui e nem ora, né? Então vamos orar. Pai Celestial, Deus de bondade e misericórdia, gratidão a Ti, Senhor, pela oportunidade de termos alcançado mais esse dia, Senhor, com vida e com saúde, Pai, e com disposição de estarmos aqui, Senhor, nessa madrugada, Senhor, para concluirmos a leitura do livro de Atos, Pai, para ouvir tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos proteja, nos guarde, Pai, nos dê sabedoria divina, Pai, nos traga revelação, Pai, que o Espírito Santo de Deus esteja conosco. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Glória a Deus, né? Por mais um dia de vida. E por estarmos aqui lendo, né? Por essa disposição. Então vamos nós, né? A viagem continua de Paulo, né? Paulo foi, assim, um homem guerreiro, né? Para que eu e você tivéssemos a oportunidade de conhecer, né, a palavra do Senhor. E ele, né, se sacrificou. Então, a viagem de Paulo continua e nós vamos embarcar aqui juntamente com ele. Então, vamos lá. Capítulo 27 do livro de Atos. A viagem de Paulo para Roma. Nós lemos aqui, ó, no capítulo 23, no versículo 11. É o próprio Jesus falando para Paulo. Coragem. Cadê? Tenha coragem. Pois como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, assim deverá testemunhar também em Roma. Quer dizer, então, Paulo estava, essa viagem aqui não era uma viagem de passeio de Paulo, não. E nem era uma viagem de Paulo como prisioneiro, de forma alguma. Essa viagem era uma viagem em cumprimento ao propósito, em cumprimento a essa palavra que Jesus falou para Paulo, né? Então aqui Deus usa dos meios dele para fazer cumprir, né, aquela palavra. Então aqui ele começa a cumprir aquela palavra que Jesus falou para ele. A viagem de Paulo para Roma, né? Quando ficou decidido que navegaríamos rumo à Itália, Paulo e outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, de que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos em um navio de Adramítio,
que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia. E saímos no mar, estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. Então aqui não estava só Paulo, né? Paulo foi junto com outros presos. No dia seguinte, ancoramos em Sidom. Júlio, em um gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que ele se encontrasse com amigos para que estes suprissem as suas necessidades. Então aqui, como Paulo, ele estava sobre uma palavra, né, do Senhor, né, e Júlio, ele cuidou, né, de Paulo ali. Aqui a gente fala, no dia seguinte ancoramos em Sidom. Júlio, em um gesto de bondade, né? Com certeza não era dele só, né? Não era uma bondade própria ali, era induzido pelo Senhor, né? Para com Paulo, permitiu-lhe que ele se encontrasse com amigos. Outra observação, a gente observa também que Paulo, ele andava bastante, né? E por onde ele passava, ele deixava amizades, né? Ele tinha amigos, né? Então, uma coisa interessante também é isso, né? Então, ele fazia discípulos de Jesus. Então, ele andou bastante, mas ele deixou amigos, deixou amizades, né? Naqueles lugares por onde ele passou. Para que este suprisse as suas necessidades, né? Então, Paulo não estava trabalhando, Paulo estava preso, né? Mas tinha quem supria as suas necessidades, né? Porque ele estava a serviço do rei, né? A serviço de Deus. Então, quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Tendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e da Panífila, ancoramos em Mirra, na Lícia. Ali, o centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália, e nele nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldades para chegar a Sínílio. Então aqui, gente, olha, aqui fala assim, os ventos eram contrários. E navegaram muitos dias porque tiveram dificuldades. A viagem não era uma viagem de Paulo, bom dia, Messi. Não era uma viagem particular de Paulo, né, como nós tínhamos falado antes. Era uma viagem em obediência a Deus, né? Então, ele estava em obediência a Deus. E por que será que ele encontrou dificuldade, né? Por que o vento era contrário, né? Porque ele colocou aqui, né? Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade, né? E nessa parte aqui a gente às vezes comenta, né? Ou a gente ouve, né? Alguém comentar assim, quando algum irmão, alguma pessoa, né, tá passando por uma dificuldade em alguma situação, na saúde, na vida financeira, no casamento, no emprego, não sei, né? Alguma dificuldade na vida, né? Aí outras pessoas falam, nossa, a irmã fulana ou fulano de tal, né? Aí é falta de Deus. Ela está em pecado, né? Ela está em desobediência. Ah, não tem Deus no coração, né? Então são coisas que as pessoas falam, né? Quando alguém está passando por algum momento difícil, né? E aqui nós observamos que Paulo estava em obediência a uma palavra. Ele estava debaixo de uma palavra do Senhor. Essa viagem era de Deus, né? Foi Jesus que encaminhou ele. E aqui fala, né? Que ele encontrou dificuldades. Ele encontrou ventos, né? Contrário. Então, nem tudo que parece ser, né? Pecado é pecado. Pode ser cumprimento de uma palavra, né? Pode ser realmente a obediência. Muitas das vezes nós deixamos até de obedecer por parecer que aquilo não era de Deus, né? Porque quando as coisas estão bem turbulentas, fala, não, isso aqui não é de Deus não, porque se fosse de Deus trazia paz. Né? Eu mesmo falei isso várias vezes. Ah, não, gente, quando é de Deus tem paz, tem paz. Quando não tem paz, não é de Deus. Então nós precisamos muito, o quê? É orar, pedir ao Espírito Santo de Deus para nos trazer discernimento das coisas. Porque quando Deus nos fala uma coisa, ele usa os meios dele, né, a forma dele, para que cumpra aquilo lá. E pode ser que o caminho, o processo, doa na gente, né? De repente, até isso mesmo que precisa. É a dor, né? É o sofrimento. Para que haja
de fato, a mudança que o Senhor espera, né? Então aqui essa lição que eu creio que está falando para nós aqui, né? Então a partir do versículo o quê, gente? Eu vou voltar aqui no 6. Ali o centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália, e nele nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade para chegar a Cnido, não sendo possível prosseguir em nossa rota por causa dos ventos contrários. Navegamos ao sul do Creta, de fronte de Salomão. Costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Laceia. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o dia da expiação. Por isso, Paulo os advertiu. E aqui também, gente, olha, os homens, né, daquele navio, eles fizeram um trajeto, eles tinham uma meta, né, um plano. E aqui, observa que o vento forte fez com que a rota fosse alterada, fosse mudada, né? Então, tudo isso era para cumprimento da palavra. O Senhor já tinha os locais, as pessoas certas com quem era para Paulo falar. E se não houvesse essas mudanças, né? Quem estava levando ali, né, Paulo, né? Era aquelas autoridades, era aquele barco, né? E o cumprimento da palavra, Paulo que estava, né, amando, né? Quem traçou para Paulo foi Jesus. Então a rota não era mais do que estava dirigindo o navio. A rota, quem estava fazendo já era Jesus, né? Era o Espírito Santo de Deus conduzindo ali. Então aqui, ó, por ter perdido muito tempo, agora a navegação se tornava perigosa, pois já havia passado o dia da expiação. Por isso Paulo os advertiu. Seguindo, no versículo 10. Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Então, realmente, eles estavam passando por dificuldades, né, gente? Todavia, o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio, visto que o porto não era próprio para passar o inverno. A maioria decidiu que deveríamos continuar navegando, com a esperança de alcançar Fenícia e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta, que dava para o sudeste e para o noroeste. A tempestade, isso é o versículo 13. Quando começou a soprar suavemente o vento sul, pensaram que havia obtido o que desejavam. Por isso levantaram a âncora e foram navegando ao longo da costa do Creta. Pouco tempo depois, foram navegando ao longo da costa de Creta. Cadê, gente? Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Não quis obedecer Paulo, né? Aí, estão passando por isso. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Cauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levando-o e lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas. Temendo que ele encalhasse nos bancos de areia da Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. Paulo tinha avisado, né,
que teria prejuízo na carga, no navio, né? Então, continuando, versículo 19. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio, né? Houve prejuízo da carga, que jogaram fora, e agora o navio, né? Parte do navio. Como passaram muitos dias sem que o sol e as estrelas aparecessem, e a tempestade continuava a abater-se sobre nós, finalmente perdemos toda a esperança de nos salvarmos. Então a esperança já era, né? Para aquela tribulação, aquele povo, né? Daquele navio. Versículo 21. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deveriam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Agora, porém, recomendo que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, somente o navio será destruído. Ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça diante de César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que navegam com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá conforme me foi dito. No entanto, devemos ser arrastados para alguma ilha. Então aqui, gente, a gente observa que Paulo, ele teve um jeito, né? Ele chamou a atenção das pessoas, né? Senhores, deveriam ter aceito o meu conselho. Mas como vocês não aceitaram o meu conselho, né? Aí então ele continuou dizendo, né? Orientando aquelas pessoas. E às vezes acontece muito conosco, né? Com a gente. Falar alguma coisa, né? Para as pessoas, não faça assim e tal. E aí a pessoa faz e a gente pega e fala o quê? Eu não te falei, né? Bem te falei, agora pronto, assume agora o prejuízo, né? E Paulo não, Paulo ele foi, ele educadamente, né? Ele colocou aqui, né? Já que vocês não aceitaram, né? Meu conselho, né? Deveriam ter aceitado, mas não aceitaram, mas agora, né? Ele foi orientar as pessoas. Então ele teve essa visão, né? Aliás, ele foi visitado por um anjo. Por quê, gente? Porque, na verdade, a viagem não era de Paulo, né? Então, era necessário que ele cumprisse aquele propósito. Ele teria que comparecer a César, né? Então, Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça diante de César. Jesus já tinha falado para ele, né? Então, ele tinha que cumprir. Então, muitas das vezes, nós temos uma palavra conosco, né? Nós temos ali aquele desejo no nosso coração, nós sentimos que o Senhor falou conosco sobre alguma coisa, sobre um projeto, sobre alguma coisa da nossa vida. E aí, o primeiro problema, o primeiro desafio que aparece na nossa frente, a gente já fala, não, isso não é de Deus, não. Porque se fosse de Deus, não teria acontecido isso, né? E a gente já começa a abandonar aquele propósito. A gente começa a abrir mão, já mudar, porque nós queremos facilidade, né? Nós queremos coisas, como se viesse pronta do céu para nós. É como se o Senhor pegasse ali prontinho e colocasse nas nossas mãos. Não. Entre a palavra que o Senhor nos deu e o acontecimento, a realização, na verdade, tem o processo do acontecimento, né? E esse processo, quem tem que colocar a mão para fazer somos nós, né? O Senhor está só nos conduzindo. E aí, por isso, nós precisamos ter essa intimidade, né, com o Senhor. Esse bom relacionamento com Ele. Que é para a gente ter facilidade de ouvir a sua voz. De ouvir o que Ele está nos dizendo. De atender os comandos dEle, né? E ser obediente, né? Não ter medo, né? Porque quando o Senhor está no comando, as coisas podem até parecer que vai, né, de águas abaixo. Pode até parecer que vai acabar ali no momento. Mas não é o fim, não. É o processo. Então, vamos continuando, né, gente? O versículo 27. O naufrágio. Na 14ª noite,
ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro no mar Adriático, quando, por volta da meia-noite, os marinheiros imaginaram que estavam próximos da terra firme. Lançando a sonda, verificaram que a profundidade era de 20 braças. Pouco tempo depois, lançaram novamente a sonda e encontraram 15 braças. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da popa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Era muito sufoco, né, gente, para aqueles homens que estavam ali. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas do mar, a pretexto de lançar âncoras da proa. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e o deixaram cair. Pouco antes de amanhecer, Paulo insistia em que todos se alimentassem, dizendo: hoje fez 14 dias que vocês estão em vigília constante, sem comer nada. Agora peço-lhes que comam alguma coisa, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá sequer um fio de cabelo. Paulo tinha plena certeza, plena, né, confiança no que ele ouviu do Senhor, né? Ele sabia quem ele servia, ele sabia o Deus que estava com ele, né? Então ele tinha certeza, né? Olha, gente, não deve ser fácil, né, a gente falar isso, né? Olha, gente, pode ter certeza, você não vai acontecer nada com você. Pode ficar tranquilo, pode fazer isso, aquilo lá, dar os comandos, porque eu ouvi uma palavra, e essa palavra é do Deus que eu sirvo, e ele falou isso, isso e isso. Então, eu vou seguir passo a passo o que ele me falou. E é só confiança mesmo, né, gente? Então, Paulo, né, falou: nenhum de vocês perderá sequer um fio de cabelo. Então, versículo 35. Tendo dito isso, tomou um pão e deu graças a Deus diante de todos. Então o partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas. Era muita gente, né? Muitas pessoas. Uma vez satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo no mar. Quer dizer, eles comeram, né, ali, né, o que puderam comer, e o restante jogaram no mar, tirando o peso do barco, né, para facilitar. Versículo 39. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia, para onde decidiram conduzir o navio, se fosse possível. Cortando as âncoras, deixaram-nas no mar, destacando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes. Então, alçando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia. O navio, porém, encalhou em um banco de areia, onde tocou o fundo. A proa encravou-se e ficou imóvel, e a polpa foi quebrada pela violência das ondas. É aqui cumprindo a palavra que Paulo falou, né? Que haveria prejuízo na carga e no navio, né? E aí realmente a carga foi lançada fora, né, na água, e o navio aqui a gente viu que está destruindo, né? Então o versículo 42. Os soldados planejavam matar os presos para impedir que algum deles fugisse, jogando-se ao mar. O centurião, porém, queria salvar a vida de Paulo. Por quê, gente? Matando os presos, quem iria morrer também?
Paulo, né? Porque Paulo era um dos presos, infelizmente, né? Então o centurião, porém, queria salvar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançasse primeiro ao mar em direção à terra. Os outros teriam que se salvar em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram à terra são e salvos. Aqui, na verdade, né, ele poderia até ter tido o desejo, né, de matá-lo e tudo. Mas como Paulo estava ali, né, em obediência, né, no comando no cumprimento de um propósito, né, com certeza essa morte não chegaria a Paulo, né? Mesmo que eles planejassem, que eles quisessem, realmente isso não iria acontecer com Paulo, né? Então, aqui cumpriu, né, o que Paulo falou, que nenhum ia morrer. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançasse primeiro no mar em direção à terra. Os outros teriam que se salvar em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram à terra são e salvos. Então, todos se salvaram, como disse Paulo, né? Então, cumpriu aqui o que Paulo falou para eles, né? Então, nós concluímos o capítulo 27. Nós vamos para o capítulo 28, o último capítulo do livro de Atos. Paulo na ilha de Malta. 28. Uma vez a salvo em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta, onde eles estavam, né? Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo ajuntou um monte de gravetos e enquanto os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se na mão dele. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, pois tendo sido salvo do mar, a justiça não lhe permite viver. Olha, mais uma vez julgamento errado aqui, né? Mais uma vez as pessoas, né, julgando por algo que está acontecendo na vida da pessoa. Maria Marques, bom dia. Aqui, certamente este homem é assassino, pois tendo sido salvo do mar, a justiça não lhe permite viver. Esperando que Paulo fosse morrer, porque aquela cobra para eles lá, era uma cobra muito venenosa, né? Ninguém sobrevivia ao ataque dela, uma mordida dela. Então, versículo 5. Paulo, porém, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu nenhum mal. As pessoas esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente. Mas aqui eu só gostaria de lembrados aqui de uma passagem onde Jesus fala, né? Que aquele que cresce nele, né? Não, mesmo que fosse atacado por serpentes, né? Nenhum dano iria ali acontecer. Bom dia a todos que estão entrando aí hoje, super animada aqui, não sei se vocês estão aí também, porque nós vamos concluir a leitura do livro de Atos, né? Aí vamos fechar aí 5 livros do Novo Testamento, lidos para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, conhecendo, né? Cada vez que a gente lê, mesmo que a gente já tenha lido várias vezes, quem já leu aí várias vezes, mas cada vez que a gente lê, é uma mensagem diferente, né? Não sei, parece que a gente tá lendo a primeira vez aquilo ali. Pelo menos comigo é assim, né? É como se tudo fosse novo, tivesse uma nova forma de chegar até a gente, né? Digé, bom dia, Digé. Gente, eu tô aqui tentando... Peraí, só um minutinho, gente. Eu tô assim meio torta. Aqui. Querendo pegar uma luz, gente. Peraí, deixa eu me organizar aqui pra ver se essa luz chega até mim. Aí.
Parece que dá certo agora. Hoje nós vamos ler o capítulo 27, né? Ontem nós lemos o 25 e o 26, né? Ontem, no 25, nós lemos que sobre o julgamento, né? De Paulo diante de Festo, né? Mesmo que você tenha contato, né, ingerido veneno, né? Também não iria ser atingido. Então é mais ou menos assim, essa passagem. Então aqui mostra realmente, né, que quem crê, né, no Senhor não será atingido, né, por nada. Ali Paulo estava realmente blindado, né? A gente vê aqui, né, que Paulo estava blindado com o poder de Jesus. Ele estava blindado contra todos os ataques, né? A violência do mar, né? Do vento, né? Dos homens, né? Que tentaram matar Paulo de todas as formas. Aí aqui essa serpente venenosa, que todos aqueles daquela ilha que tinham sido atacada por aquela serpente, não sobreviveu. Né? E Paulo mostrou ali para aquelas pessoas que ele tinha um poder diferente. Deus estava com ele, né? Então vamos no versículo 6, vou continuar. As pessoas esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente. Mas tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um Deus. Então aqui, as mesmas pessoas, né, que estavam ali, né, julgando Paulo, dizendo que ele estava em pecado, era um assassino, né? Já passaram a dizer, nossa, se ele sobreviveu a essa serpente aí, esse homem realmente é um Deus, né? Então ele já estava aqui, já idolatrando já Paulo como Deus. Versículo 7. Perto dali havia uma propriedade pertencente a um homem chamado Públio, o principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. No entanto, o pai de Públio estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo e, depois de orar, impôs-lhes as mãos e o curou. Como consequência disso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Eles nos prestaram muitas honrarias e, quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos de que necessitávamos. Aqui, mais uma vez, mostra, né, a mudança de rota do barco, né, deles. Por quê? Porque o Senhor, ele tinha essas pessoas nessa ilha que precisavam receber a palavra. Então, o Senhor, ele traçou todas as formas, fez tudo, né, aquilo que aconteceu tinha propósito. E o propósito, um deles era esse aqui, ó. Paulo chegar naquela ilha, mostrar o sobrenatural de Deus, né? Tanto ele se livrando daquela serpente, como ele levando, né, o nome de Jesus para curar aquele enfermo, não só aquele senhor, mas aqui mostra, né, que várias pessoas, né, os doentes da ilha, procuraram Paulo. Então, com certeza, todos aqueles ouviram, né, falar de Jesus. Todos eles ouviram falar de Jesus. Então, por que Paulo foi parar lá, né? Poderia estar se lamentando. Meu Deus do céu, eu estava indo para Roma, estou aqui nessa ilha agora. Poderia estar se lamentando. Muitas vezes nós fazemos isso, né? Nós lamentamos quando acontece alguma situação, né? Estamos viajando e aí o carro dá algum problema e tem que desviar a rota, passar por outro lugar, parar numa oficina, né, para arrumar, ou não sei, o ônibus, se é de ônibus, acontece alguma coisa, para. Então, tudo isso são motivos, são oportunidades que o Senhor está nos dando de a gente falar de Jesus para alguma pessoa, né? Alguma pessoa naquele meio ali é para a gente falar. Então, a partir daqui a gente possa ver essas situações com outros olhos, né? Como uma oportunidade de falar do Senhor. Então, a partir do versículo 11, a chegada a Roma. Passado 3 meses, embarcamos, 3 meses, gente, ali, né? Ficaram por ali. Neide, bom dia, Neide. Estamos na leitura da Bíblia, capítulo 28 do livro de Atos, versículo 11. A chegada a Roma. Passado 3 meses, embarcamos em um navio que tinha passado o inverno na ilha.
Imagina, 3 meses, né, de Paulo num local, numa ilha. Não deve ter ficado nenhuma pessoa sem ouvir de Jesus, né? Então ali eles tiveram a oportunidade, gente. Se não obedeceram, né? Porque realmente não quiseram. Era um navio alexandrino que tinha por emblema os deuses gêmeos Castor e Pólux. Aportamos em Siracusa e ficamos ali 3 dias. Dali partimos e chegamos a Régio. No dia seguinte, soprando o vento sul, prosseguimos chegando a Puteoli. No segundo dia, ali encontramos alguns irmãos que nos convidaram a passar uma semana com eles. Então ali já tinha, né, irmãos, né, pessoas, né, que conhecia Paulo. Depois fomos para Roma. Os irmãos dali ouviram falar que havíamos chegado e vieram até a praça do Ápio e a três vendas para nos encontrar. Vendo-os, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se encorajado. Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria, sob a custódia de um soldado. Então Paulo, ele estava realmente sendo cuidado pelo Senhor, né? Porque por onde ele passava tinha alguém, né, conhecido, ele fazia, né, se fazer conhecido, né, levando o evangelho, né. Então é uma forma, né, gente, de fazer amizade também, ou inimizade. Mas aí é bom que a gente conheça as pessoas, né? Quando você começa a falar de Jesus, né, para as pessoas. Então Paulo também, ele recebeu, né, permissão, né, para morar independente, mesmo sendo prisioneiro, né, tendo aquelas correntes, mas sob custódia de um soldado. Mas ele tinha liberdade para receber as pessoas, né? Então Paulo estava preso, mas só, como fala, geograficamente, ali naquele local. Mas Paulo continuou, né, o evangelho dele, né, pregando o evangelho de Jesus. A partir do versículo 17, a pregação de Paulo sob custódia em Roma. 3 dias depois, ele convocou os líderes dos judeus. Quando estes se reuniram, Paulo lhes disse: meus irmãos, embora eu não tenha feito nada contra o nosso povo, nem contra os costumes dos nossos antepassados, fui preso em Jerusalém e entregue aos romanos. Eles me interrogaram e queriam soltar-me, porque não era culpado de crime algum que merecesse pena de morte. Todavia, diante da objeção dos judeus, fui obrigado a apelar para César. Não, porém, por ter alguma acusação contra o meu próprio povo. Por essa razão, pedi para vê-los e conversar com vocês. Por causa da esperança de Israel, é que estou preso com estas algemas. Esperança de Israel, esperança que o povo, né, de Israel, né, acreditasse, né, se convertesse a Jesus, ao cristianismo, né, a mudasse de ideia, a se arrependesse, né, dos seus pecados. Então, Paulo, ele estava passando por tudo aquilo, né, nessa tentativa, né, de levar a palavra do Senhor para aqueles, né, de Israel. Versículo 21. Eles responderam: não recebemos nenhuma carta da Judeia e a seu respeito, e nenhum dos irmãos que vieram de lá relatou ou disse algo mal contra você. Então continuou ali, né, sem nenhuma acusação, né, contra Paulo. Versículo 22. Todavia, queremos ouvir da sua parte o que você pensa, pois sabemos que em toda parte há gente falando contra esta seita. A seita, né, era o cristianismo, né, que Paulo pregava. Então eles chamavam de seita, né? Seita nazarena, né? Então falando mal, né? Pois sabemos que em toda parte há gente falando contra esta seita. Então toda parte, né, já estava espalhado o evangelho, né? Falando bom, falando mal, o povo estava conhecendo a palavra do Senhor, né?
porque a missão, né, daqueles apóstolos, daqueles discípulos de Jesus, né, de Paulo, estava grande, eles não paravam, né? Versículo 23. Assim, combinaram encontrar-se com Paulo em determinado dia, indo em grupo ainda mais numeroso ao lugar onde ele estava. Então, continuavam as pessoas, né, procurando Paulo, né, e eram muitos, não era só, né, era um número cada vez mais numeroso, né, ao lugar onde ele estava. Então, as pessoas tinham sede, né, de conhecer a palavra. E até hoje, gente, tem pessoas querendo ouvir a palavra, mas às vezes não tem quem leva, né? E quando tem algum... Porque não é todo lugar, gente, não tem essa facilidade, né? Como naquela ilha, né, que Deus fez todo aquele processo para que chegasse, né, a palavra naquela ilha, acontece hoje também. Muitos locais, né, onde não tem internet, né, não tem nem energia. O mundo ainda existe. Locais que não tem nem energia ainda, né? E esses locais precisam chegar a palavra do Senhor. E tem outros que realmente é proibido, né? Não entra a Bíblia, é proibido entrar, né? Então, precisamos de usar de estratégias, né, para que tenham pessoas, né, que levem essa palavra lá. Então, dando continuidade, versículo 23, né, aqui é a parte B. Desde amanhã até a tarde, ele lhes deu explicações e testemunhou do reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus, com base na lei de Moisés e nos profetas. Olha, gente, ele teve a oportunidade, né, desde amanhã até a tarde, falando, né, defendendo a palavra do Senhor, tentando convencer aquele povo. Alguns foram convencidos pelo que ele dizia, mas outros não creram. Isso é normal, né, gente? Acontece, né? Mas ali, muitos acreditaram. Outros não creram. Discordaram entre si mesmo e começaram a ir embora, depois de Paulo ter feito esta declaração final. Olha a declaração de Paulo. Bem que o Espírito Santo falou aos seus antepassados por meio do profeta Isaías. Aí ele cita, né, a passagem de Isaías. Vá a este povo e diga, certamente vocês ouvirão, mas jamais entenderão. Certamente vocês verão, mas jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou invisível. De má vontade ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Então era uma promessa já, né, gente? Que se as pessoas abrissem seu coração, né, para ouvir a palavra, para entender a palavra, né, o Senhor, né, estaria atendendo também, né? Então, mas como eles estavam muitos ali de coração fechado, a palavra não chegou até eles, né? 28. Portanto, quero que saibam que esta salvação de Deus é enviada aos gentios e eles a ouvirão. 29. E 30, né? 30. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia todos os que iam vê-lo. Quer dizer, Paulo ficou 2 anos ali, né, gente? Naquela prisão domiciliar. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente, sem impedimento algum. E aí, amanhã, Romanos. Então aqui concluiu, e a impressão que temos é que não terminou, né? Porque realmente não concluiu, gente, não terminou. A missão de Paulo continuou por meio de mim e de você, né? Então aqui Paulo permaneceu ali por mais 2 anos, mas o que ele fazia ali naquele momento ali que ele estava preso? O que acontecia? Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa em que havia alugado e recebia todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus. Então ali ele não estava preso, né? Ele foi parado ali porque o Senhor ele tinha pessoas, né, certas para que Paulo levasse a palavra, né? Nós vamos continuar nas cartas paulinas para frente,
E nós vamos ver, né, muitas coisas, né, que aconteceram por meio de Paulo, dessa coragem de Paulo, dessa disposição de Paulo. E creio que seja isso também que o Senhor espera de nós, né? A nossa disponibilidade de falar do Evangelho, de falar do amor de Jesus, né? E assim, a partir do momento que a gente, cada vez que a gente lê a palavra, cada vez que a gente lê a Bíblia, acende uma coisa diferente dentro da gente, né? Aquele desejo de continuar, aquele desejo de levar para outras pessoas, né? De que não fique só pra gente. É como se a gente estivesse vendo pela primeira vez. Por isso que a gente não pode demorar muito tempo. Por isso que é recomendado que a gente leia a Bíblia constantemente. Porque ela, gente, é a fonte de tudo. Ela que nos direciona, né? Porque aqui está a mente de Deus. Porque aqui está tudo que o Deus quer falar conosco, né? E aí nós precisamos estar com o coração aberto, não com o coração fechado como aqueles que Paulo estava falando. Porque quando a gente está com o coração aberto, Deus direciona, né? Deus, ele abre nossos olhos, abre nossos ouvidos e a gente passa a entender tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E talvez eu entenda de um jeito, porque o Senhor está falando comigo de um jeito. Porque o público que o Senhor quer que eu alcance, né, as pessoas que eu tenho que levar a palavra, é uma e a sua é outra, né? Então vamos orar? Aqui nós concluímos a leitura do livro de Atos, Atos dos Apóstolos. E aí nós fechamos o 5º livro, né, do Novo Testamento. Né? E estamos andando, né, gente? Amanhã a gente já começa o 6º livro. A gente acha que demora, mas nós estamos lendo só 2 capítulos por dia. E mesmo assim, nós já vamos para o 6º livro, né? Então, o Senhor conduzindo, né? E aí nós vamos ter um conhecimento a mais, né? Um desejo a mais, né? Tirar daquela cinza da nossa fé, como a gente tem falado, né? Despertado em nós também, né? Esse desejo de estar mais próximo do Senhor cada dia. Então vamos orar, né? Pai Celestial, Deus grandioso e eterno Pai, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade de ter conhecido esse livro, Pai, de Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo. Temos conhecido o agir do Espírito Santo, Senhor, por meio dos seus apóstolos, inclusive de Paulo. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja disponibilizando cada vez mais, Senhor, o Espírito Santo em nosso dia a dia, em nosso fazer. Que Ele direcione nossa vida, Pai. Que Ele nos ensine a te agradar, a te servir. Que Ele nos ensine, Pai, a afastar cada vez mais do pecado. Pai, nos ensina a levar a Tua palavra às pessoas que o Senhor tem destinado para nós, Pai. Que nós possamos cumprir o propósito que o Senhor nos fez. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor nos fez para um propósito. E nós queremos estar alinhados a esse propósito, Pai. Essa oração que fazemos em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Amém, amém, gente? Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos ilumine, nos proteja, nos guarda, né? Que o Senhor esteja conosco sempre. Que nós tenhamos um dia abençoado por Deus. Amanhã voltaremos aqui com o livro de Romanos. Romanos espera, né? O livro de Romanos. E aí nós continuaremos. Vai ser uma leitura rápida, gostosa. Romanos, ele tem só 16 capítulos. 16 capítulos. É bem rapidinho, Romanos, né? Uma semana nós vamos ler Romanos. E aí vamos continuando, né? E conhecendo essa viagem, né? Nós estamos aqui numa viagem. Nós estamos aqui navegando junto com Paulo, né? Conhecendo toda a trajetória que Paulo fez. E aí isso é para servir também para a nossa vida, né? Para que a gente também desperte dentro de nós esse desejo, né? De continuar por onde a gente passar, a gente tirar um tempinho ali e falar do amor de Jesus, né? Não precisa ser uma pregação, né, gente, de forma alguma. Mas o Senhor espera de nós do nosso jeito, né? Do jeito que a gente é, né? A gente falar. É uma forma de você puxar a conversa para as pessoas, né? Amém, Aninha, amém. Amém, amém. Eu tomo posse, né? Que Ele realmente me direcione, né? Que seja Ele falando, Ele conduzindo. Amém, amém. Jesus nos abençoe. Elizabeth Salles, estamos aqui concluindo, Elizabeth, a leitura do livro de Atos, como fechamos hoje,
o livro de Atos. Nós estamos lendo a Bíblia toda. Já lemos Mateus, Marcos, Lucas, João e concluímos hoje o livro de Atos. E amanhã você participa conosco. Nós vamos começar a ler o livro de Romanos, né? Estamos lendo 2 capítulos por dia, né? E fazendo alguns comentários, assim como o Senhor tocar em nosso coração, a gente faz os comentários, tá? E se você também quiser comentar aí alguma coisa, é só escrever aí e a gente lê, tá bom? E aí amanhã, 5h30, 5h30 às 6h30, sábado, domingo e feriados, né? Nós estamos de 6 às 7 e você é nossa convidada, certo? Nós já oramos finalizando, mas se você entrou aqui é para você voltar amanhã. Amém, tchauzinho para vocês, Jesus abençoe poderosamente. É nesse perfil, tá, Elizabeth, que nós estamos, Maria Amanda Bolsas. É um perfil de bolsas, mas nós estamos levando a palavra do Senhor. É porque... por que está sendo aqui? Talvez seja estratégia, talvez não, seja estratégia de Deus, né? Porque no meu perfil eu não tenho seguidores, na verdade eu tenho uns 600 e pouco seguidores lá. O Instagram agora só permite live a partir de 1000 seguidores, né? E o Maria Amanda Bolsas, que é esse perfil que nós estamos aqui, ele tem essa quantidade, né? Ele tem uma quantidade suficiente para fazer live. Então, por isso nós estamos no perfil do Maria Amanda Bolsas, né? Porque eu não tenho a quantidade permitida pelo Instagram para me fazer lá no ICE, que é o meu particular. Mas eu creio que seja estratégia do Senhor também para alcançar mais pessoas, né? Então, vamos, né? Jesus abençoe.